O empate com o Corinthians não foi um mau resultado. Se pensarmos na competição, pode até ser considerado positivo. O problema é o contexto. O tricolor jogou e teve oportunidade de ser maior dentro dos 90 minutos, mas decepcionou. E a gente fala sobre isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o empate em 0-0, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio empatou com o Corinthians na Arena Itaquera, era um jogo de uma emoção muito forte, de um emocional latente. E o Grêmio se comportou bem neste sentido. E claro, a arbitragem também teve um comportamento que auxiliou os dois lados, né? Eu sei que o Corinthians fez uma pressão muito forte no Marcelo de Lima Henrique, mas acho que dessa vez Grêmio e Corinthians não precisa ser analisado pela arbitragem. O jogo aconteceu na bola. E na bola o Grêmio inverteu uma lógica que é universal no futebol. A regra dos 15 minutos. O que se fala quando um clube vai jogar fora de casa contra um adversário? Suporta os primeiros 15 minutos para conseguir depois, tentar se encontrar dentro do jogo. Nos primeiros 15 minutos, o time que joga em casa joga com uma pressão maior, com uma vontade maior, com o tesão lá em cima. E isso não aconteceu. Pelo contrário, os primeiros 15 minutos do jogo foram do Grêmio. O Grêmio entrou em campo com a sua linha de 3 zagueiros, tendo um comportamento que intimidou o Corinthians, que mostrou para o Corinthians o seguinte: olha, viemos aqui e queremos ganhar o jogo. E essa lógica dos 15 minutos acabou sendo do Grêmio, porque nestes primeiros 15, o Grêmio controlou, o Grêmio trocou passes, o Grêmio procurou oportunidades, o Grêmio não teve finalização, mas ele teve volume, teve a audácia de ir na arena do Corinthians lotada e jogar futebol. O problema é que os primeiros 15 minutos passaram e o Corinthians começou a equilibrar as coisas. Ainda assim, a melhor oportunidade de gol foi do Grêmio. E era um jogo muito tenso. Se tu comparar com o jogo do Campeonato Brasileiro entre os dois times, você vai ver que não foi tão aberto na primeira etapa, né? Existia ali aquele temor de tomar um gol. Mas o Grêmio teve a sua chance numa bola parada, né? A defesa, depois da batida do Franco Cristaldo, do goleiro Hugo, e no rebote o Vilhaçante estava muito perto da bola, não conseguiu direcionar da forma adequada, né? Pegou de bate-pronto e o Hugo fez uma grande defesa, era uma oportunidade clara de gol. Até aí tudo normal, 0-0, bom resultado para o Grêmio. Se terminasse ali aos 45 do primeiro, eu diria, o Grêmio jogou muito bem, parabéns, e agora vai resolver em Curitiba. O problema é que no segundo tempo, o resultado foi o mesmo, 0-0. Mas o contexto do jogo me faz pensar que poderia ter sido mais. O contexto do jogo me faz pensar que o resultado não foi tão bom quanto a gente quer acreditar que ele seja. Por quê? O Grêmio, logo cedo, aos 8 minutos da segunda etapa, viu um jogador do Corinthians, o Ranieri, ser expulso. E muito bem expulso, diga-se de passagem. Uma entrada violentíssima em cima do Vilhaçante. O Ranieri teve humildade, pediu desculpas, viu que fez bobagem, mas é o típico, É o típico lance que pode lesionar e causar uma lesão muito grave. Que bom que o Vilhaçante saiu bem e pôde até continuar. Só que o lance que dá a vantagem numérica ao Grêmio é o mesmo lance que parece broxar o time do Grêmio. Porque o Corinthians melhorou. Por incrível que pareça, o Corinthians melhorou. E talvez seja a batalha tática do Ramon Dias com o Renato, e o Ramon foi muito mais feliz. Ganhou, taticamente falando, do Renato. O Renato pensou o jogo de uma forma que eu discordo. Quando ele teve a vantagem numérica, a primeira mexida que ele faz são nos jogadores de velocidade. Ele coloca o Nathan Fernandes e coloca o Gustavinho. Quando, na verdade, o Grêmio pedia, e o Grêmio pede, um jogador de área. E aqui fica, aquela questão, o Grêmio precisava de um centroavante. O Grêmio contrata um centroavante. O Renato reclamava porque não tinha um centroavante. E na hora de usar o centroavante, não usa. Preferiu a velocidade. Mas tudo bem, não demorou muito. Foi aos 22, 23 minutos, entrou o Arezzo. Ele coloca, enfim, o camisa 9. Só que eu discordo do movimento. O movimento é tirar o Cristaldo. E esse jogo, com a vantagem
numérica, né, com a vantagem de ter mais jogadores em campo, você precisa ter um atleta inteligente. Um cara do passe, o cara da jogada, o cara da assistência. E o Renato, ele tirou os 2 jogadores que mais assistências têm pelo Grêmio, que são Cristaldo, você sabe, um construtor, e também o Pavon. Se você não sabe, o Pavon, ele é um grande garçom na temporada, ele é um cara que encontra passes. Ah, mas ele precisava fazer uma escolha. Muito bem, eu não teria tirado o Cristaldo, eu não teria colocado o Nathan Fernandes, eu teria colocado o Arezzo em campo e o Gustavo Martins, e não tendo feito aquela troca ali de trocar a velocidade do time, ou pelo menos de tentar dar um pouco mais de velocidade para o time. Na vaga do Jeromel, por exemplo, eu teria colocado o Arezzo. O Grêmio terminou com 2 zagueiros em campo e o Vilhaçante fazendo aquele movimento para entrar um pouco mais ali, para ajudar e fechar em alguns momentos a linha de 5. Mas na batalha tática, nessas ideias de jogo, o Ramon Dias foi mais feliz. E as ideias do Renato, elas não colaboraram para um Grêmio volumoso, para um Grêmio no campo de ataque criando oportunidades. Tanto que a melhor chance, ela cai nos pés do Arezzo depois de uma baita jogada do Vilhaçante, de briga, onde o Vilhaçante, parte de uma roubada de bola para dentro da área, só que ela fica muito colada no pé do Arezzo. O que aconteceu com o Vilhaçante no primeiro tempo, aconteceu com o Arezzo no momento da finalização. O Grêmio desperdiça a oportunidade de construir a vantagem fora de casa. Desperdiça. Mas é também verdade que o Corinthians desperdiça a oportunidade de fazer a vantagem dentro da sua casa. E agora o jogo, teoricamente, é na casa do Grêmio, no estádio Couto Pereira. Darcy Filho, jornalista com quem eu trabalhei, o experiente Darcy, um grande beijo pro Darcy, sempre falou, e eu concordo muito com ele, quem não faz em casa, quem não cumpre o dever de casa, não confirma fora. O Corinthians não cumpriu o dever de casa. A chance do Corinthians nesta eliminatória é menor do que a chance do Grêmio, mas o Grêmio precisa ser mais incisivo, o Grêmio precisa ser mais insinuante. Com um jogador a mais, não foi. Está faltando essa presença diária e o Renato tem que trabalhar isso de alguma maneira. Vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá? Eu não abriria a mão dos 3 zagueiros, porque eu acho que consolidou defensivamente o time, mas lá na frente ele vai ter que fazer algum tipo de mudança. Tem uma outra questão que me incomoda. 2 para fechar. A primeira, o Grêmio joga muito na individualidade do Soteldo. O Soteldo é um grande jogador, ele faz diferença, mas a individualidade do Soteldo não vai resolver todos os jogos. E todas as bolas são nos pés do Soteldo. É cobrança de escanteio curto para o Soteldo driblar. E ele perdeu todos os lances de escanteio curto, tá? Eu acho que nem o Neymar no auge recebeu tantas bolas para fazer 1 contra 1 numa partida só, num jogo só. Não precisa ser assim, dá para jogar coletivamente. O Soteldo também pode colaborar nesse sentido. Não precisa arrancar pro drible em todas as oportunidades. Dá para tentar surpreender um pouco. E o segundo ponto é o gol no final. O gol no final é um alerta. Por sorte, estava impedido. A falha foi onde? Lá no lado esquerdo, que não é novidade, sempre falha por ali no Reinaldo, né? Nessa linha de 4 sempre falha ali no Reinaldo, mas não dá para desligar no final do jogo. O Grêmio já tomou gol pro próprio Corinthians no final da partida, tomou gol para o Palmeiras no final do jogo. O Grêmio é rei de tomar gol em fim de jogo porque parece que dá uma desligada lá dentro. Não pode. 0-0, bom resultado, poderia ser melhor. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.